Jó. Outro dia, a gente já começou a ver como esse livro tem aplicações práticas ou lições para a nossa vida. E hoje a gente vai ver mais uma delas. Segunda lição é que um outro propósito do sofrimento é fazer com que a gente se conheça a nós mesmos. No finalzinho do livro de Jó, depois que Deus argumenta com ele e mostra que ele, na realidade, por mais sábio que ele fosse, humanamente falando, na verdade ele não sabia muita coisa se comparado a Deus. E depois Deus acaba restaurando toda a vida de Jó. Ele teve o dobro de todas as riquezas que ele havia tido antes e ele também voltou a ter a mesma quantidade de filhos que ele teve antes. Mas o mais importante foram as coisas que ele conseguiu aprender no meio disso tudo que ele passou. No capítulo 42, nos versos 5 e 6, Jó fala assim para Deus: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Para falar a verdade, a gente não tem muita noção de quem Deus é e de quem nós somos. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha 18 anos de idade. E foi uma revolução na minha vida. Eu conheci uma felicidade, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E para falar a verdade, depois que eu tive os meus pecados perdoados e comecei a andar com ele, a impressão que eu tinha era que faltava muito pouco para Deus fazer na minha vida, para que eu estivesse pronta para ir morar com ele no céu. Isso foi há 35 anos. E conforme o tempo foi passando, eu vivi muitas experiências boas e também vivi muitas experiências difíceis. E nessas experiências difíceis, eu fui aprendendo a me conhecer um pouco mais. Eu via coisas que estavam dentro do meu coração aflorando, que eu não conhecia, eu não sabia que eu era capaz daquelas coisas. E ao longo do tempo, Deus foi me transformando, foi me tornando uma pessoa melhor do que eu era antes. E eu vou dizer para você, a minha noção de quem eu sou, hoje em dia, é muito melhor do que a que eu tinha antes. Por isso, eu me considero, hoje em dia, uma pessoa muito pior do que eu me considerava quando eu comecei a andar com Jesus. Mas eu sou pior hoje do que eu era antes? Não. Eu sei que hoje em dia eu sou muito melhor. Só que a minha percepção melhorou muito. E hoje eu consigo me enxergar melhor. E vejo o quão longe eu ainda tô daquilo que Deus deseja fazer na minha vida. No Salmo 103, versos 13 e 14, está escrito assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Eu sou pó, você é pó, todos nós somos, mas a gente tem uma tendência muito grande a esquecer disso. E as provações, o sofrimento, tem o poder de fazer a gente lembrar disso, que a gente não passa de pó. Quando a gente chega nesse ponto de finalmente compreender quem a gente é, aí sim a gente fica pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, para deixar que Ele faça na nossa vida aquilo que Ele deseja fazer e operar toda a transformação maravilhosa que vai transformar a gente de um carvão num diamante. Esse é só um trechinho de um vídeo maior com todas as informações sobre o livro, mostrando seu resumo, quem foi que o escreveu, quando, o versículo que resume o livro, como ele pode ser dividido, como Jesus é anunciado ali, que aplicações práticas podem ser extraídas para a nossa vida diária e muitas outras coisas. E se você quiser dar uma olhada no vídeo completo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por assistir e que Deus abençoe muito a sua vida através do que você aprendeu aqui.